Bom dia, então, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de regência verbal. Bora lá? Então, vamos lá, galera. Regência verbal. Você já assistiu a algum concerto de música? Quem já viu concerto de música aqui? Orquestra, essas coisas. É? Pela televisão a gente sempre vê, né? Pessoalmente, eu amo, mas nunca fui, né? Num concerto. Caso tenha visto, deve ter percebido a presença de um maestro. Em uma orquestra, ele tem o papel de regente. Ou seja, ele conduz os músicos para que haja equilíbrio, harmonia. Que relação isso pode ter com o estudo da língua? O fato é que também existe regência na língua portuguesa. O estudo sobre regência procura analisar, em primeiro lugar, se um termo, nesse caso, o verbo, precisa ou não de complemento. Lembra que a gente viu aí sobre os complementos do verbo? Se é objeto direto, se é objeto indireto. E aí a gente faz aquela pergunta para o verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo ou de alguma coisa, ou de alguém, não é? Além disso, há outros aspectos que a gente deve observar. Para compreendê-los, veja o esquema a seguir. A gente tem um esqueminha aí embaixo. Quando o termo exige complemento para ter seu sentido completo, há duas possibilidades. O complemento ele vem sem preposição, que é o objeto direto, lembra? Ou com preposição, que é o objeto indireto. Então aí, quando é com preposição, eu tenho que verificar qual é a preposição adequada. Por exemplo, eu falo, quando eu digo assim, eu preciso com você. Eu falo assim ou eu falo de outra forma? Eu preciso com você? A preposição correta foi essa? Com? Não. Não. Como é que é a correta? De você? De você. Então, nós temos sempre uma preposição adequada para cada verbo. Beleza? Isso aí a gente já até percebeu, mas aqui vai ficar mais evidente ainda nessa matéria, tá? Você estudou no 7º ano sobre transitividade verbal e notou que os verbos significativos, os que não são de ligação, lembra que tinha aqueles verbos de ligação? Que eu falei com você, gente, o verbo de ligação clássico é o ser, né? Tem lá o ser, o estar, permanecer, ficar. Mas, por exemplo, Ana Paula é linda. O é o verbo ser, não é? Ele é um verbo de ligação. Ele não entra na transitividade verbal. Então, se tem verbo de ligação, não tem objeto direto e nem objeto indireto. Lembra que eu falava isso com vocês? Então, ele está retomando isso aqui, relembrando isso aqui de novo. Os verbos que a gente vai avaliar como tendo complemento, objeto direto ou objeto indireto, são chamados de verbos significativos. São todos aqueles verbos que não são de ligação. Tá bom? Então, vamos lá. Eles podem ser classificados como intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que é aquele que tem dois complementos ao mesmo tempo. Por exemplo, quem é... Deixa eu ver um verbo bitransitivo aí. Quem dá alguma coisa a alguém, não é? Esse é um verbo bitransitivo, ele tem dois complementos. Quem dá alguma coisa. João deu a prova para a professora. O que ele deu? A prova. Objeto direto porque não tem preposição. Para quem? Para a professora. Por que é objeto indireto? Porque tem preposição para. Tá bem? Isso que ele está querendo dizer aqui. Olha só. A seguir, vamos ler fragmentos das narrativas analisadas nesse capítulo e observar de que forma os verbos atuam nas orações. Então, nós vamos pegar. O que é que nós vimos daí para trás? Nós vimos o gênero literário. Qual foi o gênero literário que nós vimos? Vocês me entregaram o trabalho aí hoje? A primeira etapa? Pastiche. Pastiche, muito bem. Então, os textos que a gente leu, os pastiches que a gente leu, vão servir de base aí pra gente conseguir falar um pouquinho sobre essa questão da regência, tá bem? Olha lá. Olha esse trecho aí tirado do texto lá da pastiche da Capitu.
E fazê-lo porque nestas paragens que ora habito aprendi com meu irmão Brás Cubas as artes da narrativa além tumular. Ficamos amigos, ele, eu e o senhor Quincas Borba, o filósofo, um homem extraordinário, não tão louco como alguns pensam e escreveram. Número 1. Os verbos pensar e escrever no contexto, eles precisam de complemento? Ou eles têm sentido completo ali? O que vocês acham? Eu acho que eles têm sentido completo. Eles têm sentido completo, não é? Deu para entender. Porque ela explicou, você não está tendo necessidade de saber o que foi pensado nem o que foi escrito, até porque ela está fazendo um comentário e no contexto não é necessário complementar esses dois verbos, ok? Então a resposta aí é não, eles têm sentido completo sozinhos. Página 21, número 2. Compare-os com o verbo aprender do mesmo fragmento. O verbo aprender, ele tem sentido completo? Lá no fragmentozinho que a gente leu. Tem? Tem? Não. Não. Aprendeu o quê? Não. Ela fala aí, inclusive, o que ela aprendeu. O que ela aprendeu? Quem aprende, aprende algo. E ela colocou esse algo aí. O que ela aprendeu? As artes da narrativa além tumular. Gente, vocês precisam identificar os objetos, os complementos. Então, você faz a pergunta para o verbo e esse verbo vai te trazer um complemento na frase. Se esse complemento tá lá, você tem que identificar. Tá bom? Então, a resposta da 2 é essa. Que ele não tem, o verbo aprender não tem sentido completo e ele precisa de um complemento, né? E porque quem aprende, aprende algo. Ok? Posso ir para 3? Olha aí o que vocês vão completar para mim. Complete os espaços adequadamente. Podemos afirmar que os verbos pensar e escrever são classificados como verbos o quê? O verbo que tem sentido completo, que não precisa de complemento, qual que é o nome que a gente dá para ele? Direto. Não. O verbo. O verbo que não transita para o seu complemento, ou seja, que não tem um complemento, ele é o quê? Hã? Ele é intransitivo. Intransitivo. Muito bem. Então escreva aí. Então os verbos que pensar e escrever são classificados como intransitivos, porque tem sentido completo. Tá bom? Pois não precisam de Complemento. complemento. Muito bem. Pois não precisam de complemento. Ao contrário, o verbo aprender precisa de complemento. Neste caso, é a expressão, como eu disse para vocês, as artes da narrativa além tumular. Como não exige preposição, ele é classificado como Direto. verbo transitivo direto. Muito bem. Aí é tudo isso, verbo transitivo direto. Lembra do VTD, VTI? Uhum. Então, verbo transitivo direto. Esse aí é VTD, tá? E o seu complemento como? Objeto o quê? Direto. Direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o seu complemento vai ser um objeto direto. Agora observe outro fragmento da pastiche Capitu. Memórias póstumas. Devo-lhe minhas tristezas, minhas alegrias, mas a ele coube também a construção da imagem negativa que me foi atribuída. A ele, a bem da verdade, há uns tantos críticos de nomeada que se debruçaram sobre a minha história. Número 4. Os verbos deve e debruçar exigem complemento?
Quais são esses complementos? Vai lá no fragmento. Devo. Qual é o complemento? E debruçaram sobre a minha história. Quem deve alguma coisa para alguém. Ok. Não é? O que ele deve? O que ela deve aí? A tristeza dela? As minhas tristezas e as minhas alegrias, não é isso que ela fala? Yes. Esse aí é um complemento. Eu devo o quê? Minhas tristezas e minhas alegrias. Para quem? Quem que é a pessoa que é colocada aí? E qual termo que define o a quem é devido? Hein? Aparece aí na frase. Mulher? O lhe. O lhe, ele indica que é a alguém, né? Devo a você. E esse termo, lhe, ele vem com uma preposição, o a. A você. Lembram que o lhe faz parte dos pronomes pessoais oblíquos? Lembra disso? Faz parte daqueles pronomes pessoais oblíquos. Tem os do caso reto e do caso oblíquo. O lhe sempre, presta atenção, puxa uma setinha no lhe aí, coloca assim, sempre será objeto indireto. Toda vez que eu perguntar para vocês, qual o objeto das orações a seguir? Classifique os objetos das orações a seguir. O lhe sempre vai ser um objeto indireto, porque ele tem uma preposição inclusa nele. Tá bem? É um pronome que vem com valor, aí ele está substituindo um nome, né? O pronome ele substitui o nome. E ele vem aí com uma preposição. Então, ele tem valor de objeto indireto, tá bom? Ok, grifem isso, tá? Também. E o debruçaram? Quem se debruça-se sobre algo. Né? Então, debruçou-se sobre o quê? Sobre a minha história. A minha história, sobre a minha história. Então, debruçaram, o complemento é sobre a minha história. Tá? Agora, número 5. Olha o que vai complementar aí. Os verbos em destaque no trecho exigem preposição para seus complementos? Indique-as. A preposição para o complemento de debruçar. A preposição, quem se debruça-se sobre alguma coisa. Vocês viram que veio uma palavrinha antes do algo? Não debruça algo, debruça-se sobre algo. A preposição é o sobre. Outra preposição aí para vocês guardarem, né? A gente já aprendeu sobre preposições. Lá, quando a gente aprendeu, tem todas elas. Mas algumas são muito mais usadas do que as outras. O de, o para, o por, o pelo, o da, né? Mas o a, o sobre, todas essas também são preposições. E a preposição do lhe? É a preposição a ou para, né? O lhe é a você ou para você. Tá querendo dizer. Então, a preposição que existe aí é o a ou o para. Então, vamos lá. 6. A partir da observação acima, complete adequadamente os espaços a seguir. Então, vamos lá. Vamos completar os espaços aí. Vamos ver o que a gente conseguiu entender. Então, você vai grifar. Esqueci. Grifa lá a número 3, aquele quadro grande, que é o que traz o resumo do que a gente viu. Grifa ele com marca-texto. E você vai grifar agora a 6 também. Tá? Que, como eu disse, hoje a intenção dos livros didáticos é fazer com que a gente construa junto o conhecimento. Né? Não trazer nada pronto. Então, vamos lá para a gente colocar certinho o que tá aí. Então, a 6. Podemos afirmar que o verbo debruçar é classificado como?
Ele é transitivo ou intransitivo? Intransitivo. É intransitivo quando não tem complemento. A gente não falou que o debruçar tem um complemento? Quem se debruça, Então, debruça-se sobre... transitivo. É transitivo o quê? Direto ou indireto? Indireto, porque Indireto porque tem preposição. Galera, eu já falei também para vocês. Mesmo que vocês não liguem o microfone para falar, movimenta a boquinha respondendo, tá? Que aquilo que você fala, você grava muito mais do que se você ficasse calado sem responder. Responda para você mesmo aí, tá bem? Aí responda certo. Tem que responder certo para gravar certo. Então vamos lá. É transitivo indireto. Por quê? Porque tem preposição. Então vamos lá. Pois precisa de preposição. complemento, né? Ele precisa primeiro de um complemento. Neste caso, é a expressão sobre minha história. Classificada. Aí você vai trazer a classificação. Se esse complemento ele tem preposição, ele vai ser um objeto indireto, né? Então vai ficar assim, vou ler de novo. Podemos afirmar que o verbo debruçar é classificado como transitivo indireto, pois ele precisa de complemento. Neste caso, é a expressão sobre minha história, que é classificada como objeto indireto. Beleza? Continuando. Introduzido por uma preposição sobre. Aí já explicou para vocês qual que é a preposição. Já o verbo dever precisa de dois o quê? Complementos. Neste caso, é o lhe e minhas tristezas e minhas alegrias. Sendo assim, ele é classificado como verbo quê? Transitivo direto. Bitransitivo. Porque ele tem dois complementos. Então, ele é classificado como verbo bitransitivo. Ponto, né? Aí ele coloca aí o tanarana, é o complemento sem preposição. Qual que é o complemento sem preposição? É o objeto direto ou indireto? O direto. Muito bem. O que não tem preposição é o objeto direto. Então, o objeto direto é o complemento sem preposição, que é minhas tristezas e minhas alegrias. E o tarararã é o complemento com preposição. Qual que é o complemento com preposição? É indireto. Objeto indireto. Muito bem, parabéns. Então, a essa relação de dependência, damos o nome de regência. Quando o termo regente é um verbo, trata-se de regência verbal. Os verbos que se ligam ao seu complemento sem preposição têm regência direta. Já os verbos que se ligam ao seu complemento com preposição têm regência indireta. Beleza? Vamos estudar agora a regência específica de alguns verbos de uso frequente no nosso cotidiano. Leia os fragmentos a seguir. Sob o manto diáfano da fantasia, afinal, a melhor forma de chegar à verdade profunda da humana condição. E o segundo termo. Portanto, perdoe este narrador e vamos ao já. Um homem e uma mulher estão em um apartamento. 7. Os verbos chegar e ir são classificados como verbos intransitivos e geralmente vêm acompanhados de um adjunto adverbial. Então, fui a algum lugar, né? Vem com adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, não é mesmo? Nesse período, quais termos funcionam como adjunto adverbial? E qual é a informação atribuída aos verbos? Então, quando eu falo chegar à verdade, os adjuntos são a verdade profunda da humana condição, né? Então, chegar, quando você chega a algum lugar. No caso aqui foi a verdade profunda da humana condição. E vamos a que lugar? Vamos ao já, né? Então, o complemento adjunto adverbial aí vai ser ao já, que é uma informação de lugar. Tá dizendo vamos aonde? Vamos ao já. Vamos chegar a esse ponto da nossa conversa, né? Então, coloquem aí. Questão 8, então.
Os termos que modificam os verbos indicados na atividade anterior são introduzidos por qual preposição? Os dois. Eles iniciam com qual preposição? Lê lá. O de? Não. Eles iniciam. Depois do chegar, vem qual preposição? Depois do vamos, o a. A preposição a. Entendeu? Lá no vamos, ao, já, é o a mais o artigo o. Mas os dois são introduzidos pela preposição a. Tanto o verbo chegar, quanto o verbo vamos. São introduzidos pela preposição a. Número 9, então, galera. A regência de alguns verbos não é empregada na variante informal, de acordo com as normas gramaticais. Na linguagem do dia a dia, costumamos utilizar esses verbos com outra preposição. Qual seria ela? Quem chega, chega em algum lugar, né? A gente não fala em? Eu fui na casa da minha avó. O na é o em mais o a. Eu fui no shopping, né? Em mais o o. Na verdade, o correto é falar eu fui ao shopping e eu fui à casa da minha avó. Mas a gente usa a preposição em, junto com os artigos, né? Femininos ou masculinos. Então, coloca aí, preposição em. E aí, vamos para o intervalo, porque daí a gente começa, como já aqui nós vamos analisar um outro termo, a gente já inicia fazendo a questão, tá? Não precisa parar no meio. Então, pessoal, continuando, página 22 aí, no finalzinho da página. Vamos analisar outro exemplo. Ele e Dom Carmo são criaturas únicas. Lembro-me ainda de sua orientação ao ler os primeiros capítulos. Página 23, número 10. Observe a forma verbal lembro-me do texto. Qual termo está complementando o seu sentido? Lembro-me que... Quem lembra, lembra? De algo ou de alguma Então, não é o me, né, André? Ah, tá. Do que tá lembrando aí? Ainda de uma orientação. Tá, mas lembra do quê? Da orientação. Da orientação. Então, é isso que vocês vão colocar. De sua orientação. É o que está aí. Número 11. O termo indicado na atividade anterior é iniciado por preposição? Qual é? Esse termo é de sua orientação, não é? Sim. Ele é iniciado por preposição? Não. Como não? Ah, não. De, O de. né? De sua orientação. É iniciado pela preposição de. Então, coloca aí. Quem lembra, lembra de algo ou de alguma coisa. Número 12. De acordo com a norma padrão, o fragmento também poderia ser escrito de outra maneira. Veja. Ele e Dom Carmo são criaturas únicas. Lembro ainda sua orientação ao ler os primeiros capítulos. Observe as mudanças ao escrevermos de outra forma o período. Em seguida, complete adequadamente os espaços. Percebemos, então, que o verbo lembrar exige a preposição de. Coloca aí. Percebemos, então, que o verbo lembrar exige a preposição de. Quando vem acompanhado de um pronome, é um pronome o quê? Oblíquo ou reto? Esse pronome. Ele está sendo acompanhado aí por que tipo de pronome? Pronome? Reto. Oblíquo. O reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Reto. Neste caso, o pronome si, né? Porém, se não for pronominal, não haverá preposição. Então, se não tiver pronome ali acompanhando ele, não haverá preposição. E aí fica correto do mesmo jeito.
Então, se eu colocar na prova para vocês, marque as opções que estão escritas de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E colocar para vocês, por exemplo, essas duas opções, as duas estarão corretas. Tá bom? Você pode achar, nossa, tá sem preposição, tá estranho. Não. Quando ele não vem acompanhado por preposição, por pronome, ele não haverá preposição. Aí fica correto. Aí o de baixo diz assim, agora leia a tirinha. Lê pra mim a tirinha aí, que o meu tá bem pequenininho. Lê pra mim, Manu, fazendo favor. Adoro assistir filmes na televisão. Acho que tem um A na frente, não tem? Adoro assistir a filmes, não é? Isso. Tá, lê de novo então, por favor. Adoro assistir a filmes na televisão. Isso. Nossa, essas personagens parecem com as do livro que eu li. E agora? Acho que prefiro o livro ao filme. Isso. 13. O que está acontecendo com a personagem nos quadrinhos? Você já passou por algo semelhante? Não, eu sabia que tinha. Que foi feito o filme com o livro. Olha lá. Uma pessoa assistiu uma adaptação, né? Para o cinema e de uma história que ele já tinha lido, mas gostou mais do livro. Né? A segunda parte da pergunta aí é mais pessoal. Você já passou por algo semelhante? É porque Eu o nunca livro gostei mais do tem mais livro. detalhe, ele é mais... Eu sempre gostei do filme. o livro é diferente do filme, mas eu prefiro o filme. É porque, de repente, lembra as viagens de Gulliver? Sim. A gente leu e fez a prova. Você não foi minha aluna nos anos passados, por isso. Mas nós fizemos. Tem o- Você lembra, Manu? As viagens de Gulliver? Vocês lembram, meninos? Nesse daí eu acho que eu prefiro o livro, porque é muito chato. Pois é. Eu também prefiro o livro do que o filme. O livro é mais emocionante. Professora, o livro quebra-nozes. Eu prefiro o filme do que o livro. Sim. O livro é bem mais detalhoso, né? Ele Detalhista. detalha muito mais. Uhum. Isso. Só que o filme, pra mim, é melhor. Isso. Eu prefiro o filme, porque o livro, porque o filme é muito sem graça. Então, coloque aí. Se vocês viveram situação semelhante, coloque. E vamos para a próxima. Olha a 14 o que tá falando. Analise a fala do primeiro quadrinho. Qual o complemento do verbo assistir? Qual que é o complemento? Aí você pergunta, quem assiste, assiste? Algo ou uma coisa. É filme. A filme. Pois é, há filmes. Mas quem assiste, assiste a alguma coisa. Não é? A preposição que pede aí, o verbo pede a preposição a. Então é a filmes. E ele rege alguma preposição? Sim. A preposição, o verbo rege a preposição a. Ele tá mandando, eu preciso de você para passar para o complemento. Reger significa ordenar, conduzir. Eu preciso de você, preposição a, para que eu passe para o complemento assistir. Senão fica estranho, né? É isso. Número 15. Nesse contexto, qual é o significado desse verbo? Esse verbo aí tá no significado de ver. Olhar. De ver. Porque eu tenho a palavra assistir em outro significado também, de acordo com nossa língua portuguesa. O médico assistiu ao paciente. Isso quer dizer que ele viu o paciente? Não. Quer dizer que ele cuidou do paciente. Assistir no sentido de cuidar, de amparar. Também existe, tá? Então aqui tá no sentido de ver. Coloquem aí pra mim. O verbo significa ver. 16, então. Quando o verbo assistir tem significado de ver, complementa aí. Quando o verbo assistir tem significado de ver, ele rege a preposição a. Quando fala ele rege a preposição a, significa que ele pede, que ele precisa da preposição a para transitar para o seu complemento. Número 17, página 24. Na linguagem informal, empregamos o verbo assistir com preposição. Como é que a gente fala o verbo assistir? Eu assisto o filme, né? Eu não falo assisto ao filme. Então eu não coloco. Nós costumamos usar sem preposição.
Por isso que a gente deve prestar atenção, porque não é da forma que a gente fala que a gente vai escrever, né? Então não assisto o filme, eu assisto ao filme, né? Beleza? Então bora lá. Número 18. Na frase Conselheiro Aires assistiu Capitu durante a escrita de sua versão aos fatos, nessa frase. Nesse contexto, qual a transitividade e o sentido do verbo destacado? O verbo assistir aí, ele está no sentido de quê? Fala mais alto, Beli. De ajudar ele? De ajudar. Isso. De ajudar, de prestar assistência. Nesse caso, esse verbo é transitivo direto. Então, vão ter casos em que o verbo assistir vai ser transitivo indireto. Por quê? Porque ele vai ter um complemento com preposição. E vai ter casos em que, quando ele tiver sentido de ver, né? No sentido de ver. E quando ele tiver no sentido de ajudar, ele vai ser transitivo direto. Precisa guardar isso, tá? Grifem pra mim essas duas questões aí. Calma aí, repete. Grifa pra mim a questão que tá na página a 16, a 17 e a 18. Porque aí é algo que vocês precisam guardar. Os dois sentidos do verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ver vai ser um verbo transitivo indireto. Porque vai ter preposição complemento. E o verbo assistir no sentido de ajudar vai ser verbo transitivo direto. Porque não pede preposição e está no sentido de ajudar. A 19, então, ela vai falar do último quadrinho. A frase lá, acho que prefiro o livro ao filme. Nesse contexto, quais são os complementos desse verbo? Vamos classificá-los e destacar a preposição usada em cada um deles. É o livro e filme. Então, nós temos aí que esse verbo preferir tem dois objetos. Um direto, que é o livro, e um indireto, que é ao filme. Ao filme seria a preposição a mais o artigo o, né? Por isso ele é indireto. E nós temos aí essa preposição que